Olá pessoal, tudo bem? Ó, o professor Fernando Bertoncini aqui. Na última aula nós estudamos os hidrocarbonetos. Nos hidrocarbonetos, na aula passada, nós estudamos a definição, depois a nomenclatura e depois alcanos, alcenos e alcínios. Então, só lembrando, o que são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são compostos que somente possuem carbonos e hidrogênio na sua estrutura. Esses são os hidrocarbonetos. E aí a nomenclatura que tinha o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos. Aí foi onde eu falei para vocês. Um carbono é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Aí o infixo, só ligações simples, hein? Uma dupla em, uma tripla em e duas duplas de em. E a terminação o. E na classificação dos hidrocarbonetos, nós estudamos os alcanos, os alcenos e os alcinos. E falei que a gente ia continuar hoje com os alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e os aromáticos. Muito bem. Então, só lembrando, os alcanos são hidrocarbonetos que possuem somente simples ligações entre carbonos. Os alcenos são os que possuem uma ligação dupla entre os carbonos, também de cadeia aberta. E os alcinos também de cadeia aberta, só que com uma ligação tripla, ok? E hoje nós vamos para os alcadienos, né? Começando com os alcadienos. Então, quem são os alcadienos? Vamos grifar aqui. São os hidrocarbonetos, ó, que continuam os de cadeia aberta, o último por sinal, e eles possuem duas ligações duplas entre os carbonos. Por isso que aqui, ó, é dien. En é dupla, dien, duas duplas, tá bom? Então, eles podem ser chamados de alcadienos ou simplesmente de dienos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas ligações duplas entre os carbonos. Ótimo. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um hidrocarboneto, se vocês perceberem, só tem carbono e hidrogênio. Claro, a gente está estudando os hidrocarbonetos. Olha lá, duas duplas ligações. O outro aqui também, duas duplas ligações. E aquela regrinha continua valendo. Qual que é a regrinha que continua valendo? É a regrinha, se eu vou começar, se a dupla está mais próxima à esquerda para eu começar à esquerda, ou se está mais próxima da direita para eu começar na direita. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Olha aqui, tenho duas duplas. Esta dupla que está mais próxima da esquerda. Concorda, pessoal? Essa está mais distante. Então eu vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pessoal. Qual é o prefixo? Pente. Olha lá. Agora eu vou localizar as duplas. Olha aqui, ó. Ela está entre o 1 e o 2. Aqui ela está entre o 3 e o 4. Lembra que eu falei para vocês pegarem o menor? Então tá aqui, ó. 1. Aqui, ó, o menor. 3. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, entre os números a gente coloca a vírgula. 1,3 dien. E termina em o. Então, esse daqui é o pente 1,3 dieno, entre números vírgulas e depois, antes e depois hífen. Vamos ver o próximo. O próximo, vocês dão uma olhada nas duplas. Essa dupla aqui, ó, tá mais próxima da extremidade direita do que aquela. Então, eu vou começar aqui pela direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct.
Isso mesmo, alguém respondeu aí, né? Aonde estão as duplas? Ó, entre o 2 e o 3, e o 5 e o 6. Então, aqui ficou 2,5 de em e termina em o. Então, quem que são os alcadienos? Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas duplas ligações. E aqui eu coloquei os dois exemplos para vocês, tá bom? Ó, duas duplas e aqui, ó, também duas duplas. Esse a dupla está mais do lado próximo, mais do lado esquerdo, e aquele mais próximo do lado direito. Então, esses são os alcadienos. Antes da gente entrar nos cicloalcanos e nos cicloalcenos e terminando em aromático, eu vou falar aqui da classificação deles e inverter. Porque eu estou dando sempre a fórmula e pedindo o nome. Agora eu vou inverter. Ok, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês que através do nome também dá para classificar e também dá para a gente ver a fórmula dele. Fazer a fórmula dele. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, um é o propano, o segundo é o but2eno, o terceiro pode ser o pente 2ino. O 4, um que a gente acabou de fazer ali, ó, pode ser o hept 1,3 dieno. Então dá para classificar, saber quem é quem. Ó, se é propano, é an. Então ele é um alcano. Se ele pedir para você classificar, através do nome já dá para classificar. Olha esse, ó, 2-en. 2-en é um alceno, porque ele tem uma dupla ligação. Alceno. Esse, ó, 2-in. 2-in, se tem um in, é tripla ligação. Ok, pessoal? Então ele é um alcino. E agora aqui, ó, duas duplas. Se tem duas duplas, ele é um alcadieno. Isso que eu acabei de fazer é a classificação através do nome. Você pode olhar o nome, ó, propano. Propano são ligações simples, então ele é um alcano. But2eno, olha lá, en, uma dupla ligação. Aqui, ó, 2-in, uma tripla ligação, então é um alcino. E aqui, ó, dien, duas duplas ligações, é um alcadieno. Isto é uma classificação dos hidrocarbonetos desses que nós aprendemos. Agora eu vou pegar o nome e fazer a fórmula dele, tá bom? Eu já dei um tempinho aí para vocês verem quem é o alcano, o alceno, o alcino e o alcadieno. Agora eu vou apagar para colocar os nomes deles, tá? Os nomes não, as estruturas, as fórmulas estruturais simplificadas. É simples também, galera, vocês vão ver. Olha só. Prop. Prop são 3 carbonos. 3 carbonos. Lembra que eu falei que lá em sala de aula que o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz 1? Então eu comecei, ó, prop. Agora an. An é só ligações simples entre os carbonos. Tá aqui. E ele é um hidrocarboneto, então ele tem carbonos e hidrogênios. A gente precisa completar com os hidrogênios. Vamos lá. Se esse aqui fez uma ligação só, se o primeiro carbono só fez uma ligação e ele tem que fazer 4, quantos hidrogênios faltam? Faltam 3, né? Ó, aí eu ponho H3. Já o próximo hidrogênio, o próximo carbono, desculpa, tem 2 ligações. Então faltam 2 hidrogênios. O próximo carbono fez uma ligação só. Então faltam 3 hidrogênios. Essa é a forma estrutural do propano. Vamos aqui agora no but2eno.
Ó, but. But são quantos carbonos? 4, né? Aí eu coloco as ligações simples primeiro, ó. 4. Professor, tem uma dupla. Sim, a gente vai colocar ela, só que primeiro eu preciso numerar. Então, nesse caso que você está montando a forma estrutural, tanto faz você começar da esquerda quanto da direita, porque você que está montando o composto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2 eu vou colocar a dupla. Ó. Carbono 2, dupla. Olha lá. Eu não posso colocar aqui, mas o 2 está aqui, professor. Não, aqui é o 1 e o 2, então seria 1. Aqui é o 2 e o 3, então a dupla vem aqui. E agora eu vou completar com o hidrogênio. Vamos lá. Esse carbono fez uma ligação, então faltam 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, fez 3 ligações, então falta um hidrogênio. Esse carbono fez 3 ligações, falta um hidrogênio. Esse carbono fez uma ligação, então faltam 3 hidrogênios. Pronto? Esse é o but 2Eno. Vamos para o próximo. Pente 2Ino. Pente são quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Pente são 5. Professor, agora tem uma tripla. Sim, então vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos colocar aqui no 2, ó. Só que agora é uma tripla ligação. Pronto. Completando agora. O primeiro fez uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. Esse daqui, ó, já fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então esse carbono já está pronto. Não precisa colocar mais nada. Nem no carbono 3 não precisa. Ó, já fez 1, 2, 3, 4. Já o carbono 4, ó, fez 2 ligações. Então faltam 2. O carbono 5 fez 1, então faltam 3. Pronto, esse é o pente 2Ino. Vamos para o próximo agora. Hept. Quantos carbonos hept? Hept, 7, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 1 e no carbono 3, então vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 1, uma dupla, porque é diém, e no carbono 3, outra dupla, tá? Então, eu coloquei as duplas aqui. Agora, eu completo com hidrogênio, ó. 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Sempre completando para 4. Aqui, ó, esse fez 2, 2. Esse fez 3, 1, e assim por diante. Então, esse que nós acabamos de estudar, que são os alcadienos, né? Esse daqui, os alcadienos, é o último de cadeia aberta. Você pode perceber aqui que os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos são todos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Agora nós vamos passar para os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Tempinho aí para vocês verem. Agora nós vamos para os de cadeia fechada. Vamos lá então, pessoal. Paga rapidinho aqui. A gente já vai para os ciclanos. Como eu disse para vocês, ciclanos ou cicloalcanos. Ciclanos ou cicloalcanos. Eu gosto mais de cicloalcanos, mas eu vou colocar os dois. Cicloalcanos ou ciclanos. Muito bem. Então, como o próprio nome diz, ó, ciclo, então eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica, né? Fechada ou cíclica, que possuem só ligações simples entre os carbonos. Somente ligações simples entre os carbonos.
Tá lá. Vamos destacar então quem são os cicloalcanos. Olha aqui, ó, gente. Alcano, cicloalcan, de ligações simples. Só que agora eles são de cadeia fechada. Então, eu tenho aqui os hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem somente ligações simples entre os carbonos. Eles são classificados como cicloalcanos. Muito bem. Vamos aos exemplos. A única diferença da nomenclatura é que vai entrar o ciclo antes. Eu vou colocar um aqui, ó, com 3 carbonos, que pode ser representado dessa maneira, que essa é a fórmula estrutural simplificada, ou naquela de bastão, ó, formando uma figurinha, ó. Olha aqui, 3 carbonos, ó, 3 carbonos e depois completa com hidrogênio. Então, como vai chamar essa estrutura? Se ele é um ciclo, vai começar por ciclo, tá? Até o pessoal do trabalho, o pessoal da avaliação no passado, o pessoal esquece de colocar o ciclo. Se não colocar o ciclo, está errado. Então, nos trabalhos de vocês, lembra de colocar o ciclo. Então, ciclo, eu só tenho ligações simples e ele é um alcano. Ótimo. Agora, quantos carbonos tem? 1, 2, 3. 3 é o que, gente? Prop. Só ligações simples, an. E a terminação, o. Então, ele é o ciclo propano. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Segundo exemplo. Vou colocar só de bastão agora, ó. Tá aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? 1. Olha lá, cada vértice é um carbono, ó. 2, 3, 4. Se eu tenho 4 carbonos, ele é um ciclo, não pode esquecer, ó. Ciclo, 4 carbonos é but. Só ligações simples é an. E a terminação é o. Então, ele é o ciclo butano. Então, tá aqui 2 exemplos, ó. Hidrocarbonetos de cadeia fechada, só ligações simples, eles são cicloalcanos. Aqui um exemplo, né? E o outro exemplo. O nome é, tirando o ciclo, o resto é igual. Apareceu o ciclo aqui. Então, quem são cicloalcanos? Ciclo já fala que é de cadeia fechada. Se é de cadeia fechada, qual a particularidade? Alcanos. Quer dizer que ele somente tem ligações simples entre os carbonos. 2 exemplos aqui, ó. Só ligações simples entre os carbonos. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Beleza? Qualquer dúvida, é só me mandar lá pelo chat. Valeu? Vamos nessa. Então, dá um tempinho aí para vocês tirarem o print, para depois passar isso no caderno. Tá aí, ó. Vamos nessa agora. Agora, o ciclo alcenos. Qual a diferença dos ciclos alcenos? Ó, vou colocar aqui. Vai mudar aqui. Não vai ser mais an. Ó, vai ser em ciclo alcenos ou ciclenos. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Ou ciclenos. Olha lá. Eles continuam sendo hidrocarbonetos de cadeia fechada. Só que agora, eles não têm só ligações simples, né? Ele vai ter a particularidade que ele possui uma ligação. Ó, são hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma ligação dupla entre os carbonos. Por quê, professor? Porque está aqui, ó, cicloalcenos, em, ou ciclenos, ó, em. Então, vou destacar, ó, hidrocarboneto de cadeia fechada com uma ligação dupla entre os carbonos. O outro era um ciclo também, mas só com ligações simples. Agora eu tenho com ligações duplas. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos.
Vamos continuar com bastão aqui, ó. Não, vou colocar um sem, depois eu coloco um com bastão. Ó. Olha aqui. Só que eu vou colocar uma dupla agora, né? Vamos colocar uma dupla aqui. Aqui. Como lá nos salsenos, eu tinha que colocar a numeração onde está a dupla. Mas quando eu tenho um ciclo, eu sempre vou começar a contar a partir da dupla. Então sempre vai ser um ali. Se sempre vai ser um, quando eu tenho um ciclo simples desse jeito, a gente vai estar as ramificações, tá? Mas não põe numeração na dupla, que sempre vai ser um. Então como ele chama? Como eu sempre falei lá, hein? Não vai me esquecer do ciclo. Então ele chama ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o que mesmo, gente? Pente. Agora não é simples, toda simples. Tem uma dupla. Então é em e a terminação é o. Esse é o ciclo penteno. Vamos fazer agora um aqui, ó, com fórmula de bastão, ó. Olha esse. Agora esse, ó, tem 6 carbonos. Então ele vai se chamar ciclo. 6 carbonos é o que mesmo, pessoal? X. Só tem ligações simples entre os carbonos. Em. E a terminação é o. Então ele chama ciclo hexeno. Ok? Então olha só. Quem são os cicloalcenos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma ligação dupla entre os carbonos. Então aqui, ó, eu tenho um ciclo com 5 carbonos e uma ligação dupla. Então ele é um cicloalceno. Então se ele é ciclo, começa a dar o nome por ciclo. Conto a quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Uma ligação dupla em, como eu disse, em alcenos de cadeia aberta, tem que pôr o número na dupla. Quando é ciclo, não precisa. Aqui, ó, faltou pôr a dupla. Vamos pôr uma dupla aqui em qualquer lugar, porque não vai colocar a numeração. Então, vamos colocar uma dupla aqui, ó, para fechar. Olha lá. Que ele era um ciclo alcano. Com a dupla, ele virou um ciclo alceno. Então, lá, ciclo, X, em da dupla e termina em O. Então, esse é um ciclo alceno que ele tem que ter uma dupla. Beleza, pessoal? Ótimo. Ó, depois dos ciclos que nós estudamos hoje, tem os aromáticos. Então, só que os aromáticos não têm uma fórmula geral. Então, antes de falar dos aromáticos, eu vou falar das fórmulas gerais dos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcínicos, assim por diante. E aí a gente termina já com os aromáticos. Vou apagar rapidinho aqui, já deu tempo de vocês copiarem. Qualquer coisa para o vídeo também, né, gente? Para copiar. Beleza. Então agora eu vou falar da fórmula de cada um deles. Nós estudamos já, ó. Estudamos alcanos, fórmula geral. Então nós estudamos os alcanos, os alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos e os cicloalcenos. Cada um tem uma fórmula geral. Você já vai entender o porquê disso. A do alcano é CnH2n mais 2. A dos alcenos, CnH2n. Dos alcinos,
CnH2n menos 2. Dos alcadienos também é CnH2n menos 2. Dos cicloalcanos é CnH2n. A gente já vai ver por que disso nos exemplos. Cicloalcenos, CnH2n menos 2. Olha só um comentário. Queria se ele te desse, por exemplo, o N é o número de carbonos. Se ele der uma estrutura com 5 carbonos e perguntar a quantidade de hidrogênio, a gente vai lá e monta a fórmula e acha. Mas se ele der um hidrocarboneto muito grande e pedir a quantidade de hidrogênio, você não vai montar um hidrocarboneto de 40, 50 carbonos. Então, olha só. A fórmula geral serve para isso, ou para descobrir o número de carbonos ou de hidrogênios. Então, olha só. Para gravar. CnH2n mais 2 é do alcano. Os alcenos e os ciclanos, ou cicloalcanos, têm a mesma fórmula, CnH2n, tá? E os alcinos, os alcadienos e os cicloalcenos possuem também a mesma fórmula. Ó, vou destacar aqui, ó. A mesma fórmula eles possuem, que é o CnH2n menos 2. Então, primeiro tem que falar que hidrocarboneto que você tem para você saber qual fórmula usar. Mas eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem. Olha só. Um alcano aqui, ó, CH3, CH2 com 4 carbonos, ó. Então é C4. Olha só. Eu não preciso contar os hidrogênios. Nesse é fácil, professor, só contar, já põe os hidrogênios aqui, tudo bem, mas vamos aplicar a fórmula. Se eu tenho 4 hidrogênios, ou 4 carbonos, melhor dizendo. Se eu tenho 4 carbonos, é só fazer 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Tá lá, ó, 10. Como é que o senhor sabe que é 10? Porque eu fiz as continhas, mas ó, se você contar aqui dá, ó, 3, 5, 7, 10. Então, agora imagine se ele der 38 carbonos, 150 carbonos. Qual o número de hidrogênios? Como eu disse, não vou montar a estrutura. Aqui eu estou montando a estrutura, dá para conferir a fórmula. Vamos fazer um alceno aqui para você ver. Ó, CH2, CH, CH2, CH3. Ó, quando coloca uma dupla, ele diminui 2 hidrogênios. Ó, aqui era 3 ficou 2, aqui era 2 ficou 1. Por isso que onde tinha 2n mais 2, ficou só 2n. Então, se eu olhar na fórmula, ó, C4, professor, isso aqui dá para contar, dá para saber, mas vamos ver na fórmula. C4, ó, 12 vezes 4 é 8. Então, aqui ficou H8. Vamos contar? 2, 3, 6, 8. Então, a fórmula é para hidrocarbonetos grandes. Isso aí não precisa montar a fórmula toda hora. Agora, esse daqui, ó, vamos fazer CH... C, CH2, CH3, ó, C4. Vamos usar a formulinha. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. Então eu tenho 6 hidrogênios. Vamos conferir. Ó, 3, 5 com 1, 6. Tá lá. A mesma coisa para os outros, tá? O que eu quero fazer com vocês é uma observação aqui, ó. Por exemplo, se ele te der um alcano, por exemplo, a gente falou, o hidrocarboneto é um alcano. Imagine que ele falou que tem 42 carbonos. O número de carbono é 42. E aí ele vai te perguntar, quantos hidrogênios tem? Aí que vem a fórmula. Você não vai montar uma estrutura com 42 carbonos. Você pega a formulinha. Qual é a fórmula? Do alcano. CnH2n mais 2, sendo que o N é um número de carbonos. Ora, se N é igual a 42 e você quer saber o número de hidrogênios, você pega essa parte aqui, ó, 2n mais 2. Se o N vale 42, 42 vezes 2, 84, então eu vou ter 86 hidrogênios. Então, olha só, eu tenho um alcano com muito carbono. Se eu sei que é o alcano, é aquela formulinha ali, CnH2n mais 2.
Então, se o N vale 42, porque eu tenho 42 carbonos, eu pego a parte do hidrogênio, que é 2N mais 2, substituir no lugar do N, ó. Substituir no lugar do N o 42 e fiz as contas. 2 vezes 42, 84, mais 2, 86 hidrogênios. Aí vem a pergunta, eu poderia fazer o contrário? Sim, eu poderia falar que era um alcano, só que agora, ou um alceno, ou um alcino, do mesmo jeito. Se eu falar que eu tenho agora 68 hidrogênios, quantos carbonos eu tenho? Olha, se é um alcano, eu vou pegar a mesma coisa, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o N. Ó, 2N, deixa eu pôr em vermelho aqui. 2N mais 2 é igual a 68, porque a quantidade de hidrogênio está aqui. Então vai ficar 2N é igual a 68 menos 2. Então, 2N, continua aqui 2N, vai ser 66. N vai ser 66 por 2. Então, N é 33. Ora, desculpa aí, pessoal. Eu tenho, então, 33 carbonos. Pronto? Então, eu vou repetir. Eu posso te dar a quantidade de carbonos e pedir a quantidade de hidrogênio. Sabendo que é um alcano, eu pego essa fórmula aqui e trabalho com ela. Ora, se eu tenho 42 carbonos, eu estou te dizendo que o N vale 42, ó. Olha aqui, ó, o N vale 42. Se o N vale 42, eu substituo na fórmula e acho a quantidade de hidrogênio, ó. 2 vezes 42 mais 4, 86. E eu faço o seguinte, né? Vamos inverter a pergunta. Você me deu um número de hidrogênios e que é o número de carbonos. Mesma coisa eu pego. Se eu sei o número de hidrogênios, eu coloco 2N mais 2 igual a 68. Resolvo a continha, cheguei que o N vale 33. Então, eu tenho 33 carbonos. Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo, né? Beleza. Agora, nós vamos para a última parte, tá? O último hidrocarboneto que a gente vai estudar são os aromáticos. Então, eu vou apagar aqui. Muito bem, então vamos lá. Aromáticos. Quem são os aromáticos? Vocês já viram esses aromáticos, vocês prestaram Enem, já caiu no Enem os aromáticos. Ó, os aromáticos continuam, né? São hidrocarbonetos. Continua sendo de cadeia fechada. Possui pelo menos um anel aromático. Um anel aromático ou um anel benzênico, tanto faz. Então, o primeiro exemplo que eu vou passar para você aqui, ó, para vocês, é do benzeno. Ele é o que tem um anel aromático, que é esse aqui, ó. Vocês conhecem ele, ó. A gente já falou em aula já. E esse ciclo aqui lembra da ressonância. Ah, professor, mas é sempre representado assim? Não, ele pode ser representado assim também, ó. Ó, com as duplas alternadas. Lembra que eu expliquei para vocês? O que são essas duplas alternadas? Elas estão em constante movimento, os elétrons estão em constante movimento, por isso que vira um ciclo, porque elas estão em constante movimento, cada hora está no lugar. Então, essas duas representações são as mais comuns.
Mas quem não lembra da aula, ó, eu coloquei com 6 carbonos para mostrar para vocês, ó. Com 6 carbonos, com duplas alternadas, ó. Uma dupla, aqui ó, alternadas, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. E cada um deles aqui, ó, tem um hidrogênio, ó. Só que agora os aromáticos, gente, não tem a nomenclatura oficial. Tem que memorizar mesmo. Esse aqui é o benzeno, ó. Cai bastante no vestibular, no Enem. O benzeno, representado dessas maneiras. Um outro exemplo que cai bastante no vestibular é esse aqui, ó. É o naftaleno. É lá da naftalina, que a gente estudou no primeiro ano mesmo. Naftalina, lembra? Ela passava direto do estado sólido para o estado gasoso. Vocês já estão fazendo revisão, vocês vão saber que isso é sublimação, né, gente? Então, naftaleno. Naftaleno tem essa fórmula aqui, ó. Com 2 anéis aromáticos. Lembra que a gente também estudou as cadeias fechadas? Falei que era aromático, e aí tinha núcleo condensado e núcleo isolado? Esse aqui é um, ó. Esse aqui é o naftaleno. Cuidado quando você for pôr as duplas ligações, ó. Você não colocar 3 nos dois, porque essa daqui, ó, vale para os dois, ó. Eu vou pôr uma ligação dupla aqui, ó. Essa ligação dupla vale para os dois, então você só põe aqui, ó. Não pode pôr de novo, senão o carbono vai fazer mais que 4 ligações. Então, com isso, nós fechamos os estudos da função hidrocarboneto. Estudamos todos os hidrocarbonetos. Claro que ainda, na nomenclatura, vão aparecer as ramificações, mas isso é um assunto para a próxima aula. Por hoje é isso, pessoal. Valeu, bons estudos!